Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do nosso podcast. Hoje a gente traz o professor Filipão, de matemática, para discutir, continuar aquele vídeo que a gente fez com o Cris sobre o Enem. Agora a gente faz uma parte 2, uma sequência, falando especificamente de TRI. Filipão, obrigado por vir. A primeira pergunta que eu vou te fazer nem é sobre TRI especificamente. Quero te perguntar o seguinte: o que é a teoria clássica de resposta? Perfeito. Para depois a gente ir para o TRI. Tu sabe, Matheus, que como tu, eu, pessoal de casa, viveu uma vida escolar e até mesmo na faculdade, a ideia da teoria clássica é certo ou errado. Nós fizemos o nosso vestibular assim, a gente faz uma prova objetiva na escola desse jeito, a questão ela não depende do nível de dificuldade, não depende da tua habilidade, tu pode acertar no chute e tu ter a mesma mais-valia que alguém que estudou e acertou a questão do mesmo jeito. Então, quando eu fiz o meu primeiro vestibular na vida, quando tu fez o teu vestibular, a gente contava acertos. Eu lembro muito bem de estar corrigindo lá o gabarito do vestibular e contando quantas eu acertei de cada resposta. A gente tinha aquele ponto de corte, que era o número de acertos, e a gente está acostumado a lidar com ponto de corte aqui. Nossos alunos adoram saber qual é o ponto de corte do curso que eles querem, da cota que eles têm. Só que no tempo da teoria clássica, que a gente chama de TCT, é Teoria Clássica de Teste, a gente só contava os milhinhos dos acertos. Só que o Enem, ele percebeu que pelo volume de candidatos, pela quantidade de itens e pela grandiosidade que é a prova, que o TCT era justamente, como eu posso dizer, desqualificado para o nível de prova. E aí é que entra essa outra parte, que é a TRI. Tá, então a gente tem o suposto. Tu achas que a teoria de resposta clássica, ela é justa? Depende do parâmetro. Ela é justa numa equidade. Ela é justa se todo mundo tivesse o mesmo grau de conhecimento. Se a educação brasileira fosse padronizada do público ao privado, ela seria justa. Ela é justa quando tu tem uma turma homogênea que todos têm o mesmo grau de instrução e tiveram as mesmas aptidões com os seus professores. Ela seria justa. Mas eu acho que o mundo não é assim, né? O mundo está longe de ter essa equidade. Por isso que o TRI entra como esse divisor de águas para o Enem. É uma forma, então, o TRI de tornar mais justo o processo. Torna muito mais justo. As pessoas, às vezes, quando não têm o conhecimento, olham até um pouco estranho para o TRI, mas a gente tem que entender que no cerne do TRI aquilo faz toda a diferença na tua nota final, porque aquilo leva em consideração tudo que tu sabe, toda a experiência que tu teve, e é muito complexo. O TRI ele é muito complexo para se explicar aqui numa conversa entre eu e tu, mas o que o pessoal de casa tem que ficar tranquilo é que ele é a melhor forma de te avaliar no universo de 5 milhões de candidatos. Para o pessoal que está assistindo esse podcast hoje, nós saímos nessa semana já com a informação de ao menos 5 milhões de inscritos para o Enem 2024. Ainda temos um adiamento para o Rio Grande do Sul. Mais essa semana no Rio Grande do Sul, né? Queridos, pessoal de casa, é difícil tu conseguir te enquadrar na teoria clássica de acertos e erros numa lista de 5 milhões de pessoas. Por isso que o TRI entra para fazer essa diferenciação. Bom, a gente já falou diversas vezes de TRI, a gente citou aqui no programa várias vezes TRI, nas aulas a gente fala sobre isso, na internet a gente vê, e a pergunta é: o que é o TRI? Perfeito, muito bom. Bom, vamos começar pelo nome, teoria de resposta ao item. E essa teoria de resposta ao item, justamente contrapondo a teoria clássica, não adianta só acertar uma questão. Vamos partir da premissa simples. Por mais que nem todos que estejam assistindo, nem tu, Matheus, é da área de exatas, o TRI é uma fórmula de probabilidade. E probabilidade todo mundo entende. Porque probabilidade é o joguinho que a gente aposta na internet, é aquela cartinha que a gente vai lá e escolhe para brincar no fim de semana de carteados. Só que dentro dessa probabilidade, a gente tem estatística, que é um outro assunto muito importante para todas as áreas, e mais especificamente um tipo de estatística, a gente chama de estatística bayesiana, de Bayes. Foi um matemático muito importante, eu estudei ele na minha pós-graduação,
certo? Que faz a correlação, e essa é a palavra-chave, a correlação entre as informações inteiras que envolve uma questão. Então vamos partir da premissa que o TRI é uma fórmula de probabilidade e ela tem 3 variáveis. E esse é o ponto importante que o pessoal de casa tem que estar ligado, Matheus. Primeira variável, a variável da discriminação. Ele discrimina, me ouve bem, não é discrimina, é discrimina, ele diferencia se o aluno tem o conhecimento sobre o assunto da questão ou não tem. Então, por exemplo, tu que é o cara da nossa comunicação, que sabe tudo sobre artes, vai ter o teu parâmetro maior que o meu, quando for uma questão de artes, na prova de linguagens, por exemplo. Automaticamente, na prova de matemática, o meu parâmetro, ele é maior que o teu, porque eu sou das exatas e tu não é. E incrível, acreditem, pessoal de casa. O Enem e o INEP, que é o responsável por isso, sabe calcular esse parâmetro, é um número de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 ele for, significa que mais proficiente, e essa palavra tu tem que guardar muito na tua cabeça, proficiente sobre aquele determinado item da questão. Antes de partir para os outros 2 parâmetros, a gente vai falar um pouquinho sobre essa discriminação. Porque essa discriminação entra numa parte que tem se falado muito na internet sobre habilidades e competências. E caso o pessoal de casa não saiba, eu fui um dos responsáveis por criar um livro de matemática, do nosso grupo, e nós fizemos questão de colocar em cada conteúdo qual é a habilidade exigida e qual é a competência exigida. Eu vou falar especificamente de matemática, pessoal, mas vocês têm todas essas informações abertas no site do INEP a hora que vocês quiserem, na matriz de referência do Enem. São 30 habilidades, são 7 competências, e quando o INEP, dentro do TRI, consegue calcular esse primeiro parâmetro de discriminação, ele já está vendo a habilidade da questão e a competência da questão. Então vamos falar, por exemplo, de novo em estatística. Tu tens que entender que a gente ouve falar em redação que precisa ter uma proposta de intervenção. No mínimo, temos 7 habilidades das 30 que também pedem proposta de intervenção na prova de matemática. E essa proposta de intervenção é ligada à competência de estatística, por exemplo, diferenciar o que é média, moda e mediana. Então, automaticamente, eles conseguem calcular esse primeiro parâmetro, conhecendo as habilidades e competências. Mateuzinho, a gente não estuda o Enem se tu não souber o que são habilidades e competências. Não como é a prova em si, e simplesmente entendendo o que está por trás dessa prova. Tá? Então o primeiro parâmetro ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o melhor de todos, ele é aquele que tu tem que estar ligado o ano inteiro. Então, a gente precisa entender que quando tu estuda um conteúdo, tu não estuda só o conteúdo. Não é para decorá-lo, como o Enem pede que tu não faça isso. Que seja uma fórmula, um conceito, uma frase ou um trecho de um autor. É que tu entenda para que serve aquilo. E entram algumas palavras-chave. Que aí é uma outra coisa, que a gente pode fazer até um podcast sobre isso, que é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma teoria educacional antiga, já foi revisionada, que trazem algumas palavras-chave para a gente não entrar no mérito dela, que é entender, conhecer, são alguns adjetivos, algumas verbalizações, compreender, calcular, resolver, que não é apenas ache o X, ou diga o que o autor quis dizer com aquilo. É o que faz aquela habilidade ser funcional na questão. Então, assim, a primeira variável do TRI é essa. Tá? A segunda é um pouco mais específica. A segunda é o nível de dificuldade da questão. Então, a segunda variável dentro de uma fórmula de probabilidade, pessoal, é o nível de dificuldade, que vocês sabem, é fácil, é médio e é difícil. E é inversamente proporcional. Quando ela é fácil, o número é maior. Quando ela é difícil, o número é menor. Porque a probabilidade de tu acertar uma questão difícil se espera que seja menor. E o terceiro é interessante, que o pessoal de casa deve saber, os nossos alunos sabem. O terceiro parâmetro do TRI é a arte do chute. Ele consegue calcular a probabilidade de tu acertar a questão no chute. E o pior, é simples de calcular. Porque em 5 alternativas, uma e apenas uma é correta, segundo o edital. Então a probabilidade de tu acertar é 1 em 5, 20%. Existe um gráfico na TRI, que é o gráfico de estatística, de qual é a chance que tu tem de acertar uma questão. Esse gráfico varia de 0 a 1, onde 1 é 100% de chance de acertar. Adivinha onde começa o gráfico? No 0,20, no 0,2. E nessa fórmula, o primeiro parâmetro que vem é o parâmetro de chute casual. O nome é isso, chute casual, certo? Então tu já começa com 20% de chance de chutar.
e acertar a questão. E soma-se isso a uma fórmula um pouco complexa, e aí a gente não vai entrar nesse mérito de novo, que influencia os outros dois parâmetros. O primeiro, super importante, do teu conhecimento da área de atuação, e o segundo, que é justamente sobre o nível de dificuldade. Então, recapitulando, o TRI é um problema de probabilidade, que tem 3 variáveis que influenciam, e eu acho que tudo isso reitera uma palavra: coerência. E essa palavra, ela não é uma palavra nossa, não é uma palavra minha de professor de matemática, é uma palavra que está entranhada no próprio governo federal pelo INEP. O INEP diz: o aluno tem que ser coerente ao responder as perguntas. E está dito na própria matriz de referência do Enem. Se espera que um aluno que acertou as questões mais fáceis, ele possa conseguir acertar as mais difíceis. Mas se espera que se ele acertou as difíceis, ele tenha acertado as fáceis. Tá? Por isso que a gente aprende a como fazer a prova da melhor maneira possível, que é começando pelas fáceis e terminando pelas difíceis, porque essa ordenação vai fazer aquela probabilidade se tornar maior e o somatório de tudo aquilo ter uma pontuação máxima que tu espera que tenha. Lembrando uma coisa, Matheus, só para a gente encerrar essa primeira parte, essa forma de probabilidade, ela é meio complexa, ela é grande, ela é feia, eu nem sei se a gente pode botar na tela depois, mas ela é para cada uma das 180 questões. Então ela é calculada todas as vezes para cada uma das 180 questões da prova. Matemática, humanas, linguagens e natureza. Tá? E esses parâmetros, o parâmetro de chute casual, o parâmetro de dificuldade e o parâmetro de discriminação já são pré-testados. Não se faz isso durante a prova do Enem, se faz isso antes. E justamente a dificuldade que o governo federal tem do banco de dados de questões inéditas é tu já ter feito o pré-teste. Porque tu não pode lançar uma questão no Enem no dia 10 de novembro de 2024, por exemplo, sem ter tido esses 3 parâmetros definidos pela questão. Não, e é isso que eu ia te perguntar agora, a nossa próxima questão, porque depois de tudo que tu me falou, de todos esses parâmetros, todos esses critérios, fazer a prova do Enem deve ser muito difícil. Construir ela, porque se leva em consideração vários pontos. E além da prova do Enem, a gente tem o PPL, certo? Sim. É possível, caso seja adiado, a gente discutiu isso no outro podcast, a possibilidade de adiamento aqui no Rio Grande do Sul, nós teríamos uma terceira prova, o grau de dificuldade para se montar essa prova aumenta. E aí eu queria te perguntar como que se faz a montagem da prova. Eles têm um banco de dados das questões de chute, voltadas para o chute, as questões difíceis, e eles vão montando e calculam ela na totalidade depois. Perfeito. E aí eles vão mudando se for preciso. É assim que funciona? Me explica melhor. Isso. Uma coisa interessante sobre o Enem, Matheus, que às vezes o pessoal não sabe, é que o Enem ele é atemporal. Então tu pode, e essa é a diferença daquela teoria clássica que a gente falou no início. Tu fazes um vestibular da URGS, por exemplo, que é o nosso maior vestibular do estado, que é de teoria clássica de teste, onde um ano a prova estava super difícil, no outro ano a prova estava super fácil, e eu fiz a fácil e tu fez a difícil. Eu provavelmente vou acertar mais questões que tu e vou estar na tua frente. O Enem não é assim, o TRI faz essa função da prova ser atemporal. Tu pode concorrer a uma vaga ou a um financiamento como o ProUni FIES, com o Enem de 2023 e o Enem de 2019. E eles não têm nenhuma questão em comum, justamente porque o TRI faz esse levantamento. Então, como é que funciona? É temporal, tá? Então, primeiro, são professores convidados. Antigamente, eram professores convidados das universidades. Hoje já se existe um edital que qualquer professor da rede pública e até mesmo abrindo exceções da rede privada pode enviar questões para o INEP. O INEP recebe essas questões. Só que não pode ser uma questão de qualquer jeito, tem que ser uma questão contextualizada, que cubra ao menos uma competência e 2 habilidades. Não cumpriu, ela é descartada na hora. Tá? Cumpriu, ela é salva pelo INEP. O INEP pega essa questão e faz aquilo que eu te comentei agora, pré-teste. Aplica isso em simulados, provas Brasil, obviamente sem a pessoa que está fazendo a prova saber que aquela questão pode ser do Enem. Isso já gerou problemas para a matemática, de um professor criar a questão, colocar no vestibular da universidade dele e também mandar para o Enem. E aí foi aproveitado no vestibular e alguns anos depois foi aproveitado no Enem. E pelo edital do Enem todas as questões precisam ser inéditas. E automaticamente ela foi anulada. Algumas vezes, algumas questões são anuladas, não é porque elas estão erradas.
É porque elas não são inéditas, porque já foram usadas em outros lugares. Então o INEP pega aquela questão e faz o pré-teste. Quando se faz esse pré-teste, é um levantamento de acertos e erros. E esses acertos e erros são levados em consideração para achar aqueles 3 parâmetros. De novo, dificuldade. Bom, espera-se que se muita gente errou a questão, ela seja mais difícil. Certo? O chute, espera-se que aquela questão que foi considerada mais difícil teve uma reverberação de acertos porque alguém chutou e acertou. E esse que é o mais difícil, esse que envolve toda essa complexidade da discriminação. Se o aluno, ao acertar a questão, ele acertou porque sabia o conteúdo ou não. E aí ele calcula a probabilidade de acertar conhecendo o conteúdo, conhecendo a matriz de referência, conhecendo a matéria. Feito o pré-teste, essa questão vai para o banco de dados, se ela for aprovada, e aí ela vai ser aproveitada conforme o conjunto de técnicos do INEP faz a prova. Então tem pessoas que escolhem as questões. E, segundo dados oficiais do governo, são 25% de nível fácil, então vai ter a caixinha do nível fácil que ele vai pegar 25%, 25% de nível difícil, depois de ser sido testado, e 50% médio, montar-se a prova. Montar-se ao menos 2 provas, porque são provas regular e PPL, e ele sempre tem na carta na manga uma terceira prova se precisar. Quando for Enem digital, quando tiver algum sinistro no Enem PPL, a escola teve um problema, a prova não pode ser aplicada, ela vai ser aplicada depois, vai ter que ter uma terceira versão, porque a prova precisa ser inédita sempre, certo? Esses alunos que fizeram pré-teste, eles dão as respostas, fazem a análise e aí tu chega. Teoricamente, quando tu faz a composição da prova, tu sabe a nota máxima e tu sabe a nota mínima. E é por isso que a gente não pode avaliar se matemática vai ser 1000, se humanas vai ser 900, se natureza vai ser 850, porque isso vai depender da composição da prova. E é só o INEP que sabe quanto vale cada questão, certo? E aí entra aquele parâmetro de novo, né? Nós vamos insistir no parâmetro número 1, que é o parâmetro da discriminação, que era aquela palavra-chave que eu te falei antes, a palavra coerência. Tu vai ter uma nota alta não só pelos teus acertos e erros, tu vai ter uma nota alta pela coerência das tuas respostas. Então, acertando as mais difíceis e não as mais fáceis, nota baixa. Acertando as mais fáceis e errando as mais difíceis, uma nota mediana, acima da primeira. E acertando tudo, ou acertando a maioria disso, a melhor nota que tu pode conseguir. Entendeste? É bem tranquilo. Bom, Felipão, tu sendo um especialista na prova de matemática, sendo professor de matemática, ensinando aos nossos alunos não só essa parte de matemática, mas a parte de TRI, eu queria te perguntar como que é a prova de matemática. Perfeito, muito bom. Tu me abre um espaço interessante para poder discutir contigo, Matheus, de por que a prova de matemática alcança as maiores notas comparativamente com as outras áreas de conhecimento. Que em um ano chegou até ultrapassar os 1000 pontos acima da redação. Justamente porque a dificuldade da prova, em comparação com as outras, ela é maior, porque infelizmente a população brasileira tem déficit de aprendizagem. Matemática e português. Isso aí são dados oficiais do IBGE. Mas especificamente da matemática, que é essa ciência tão exata, assim, tão específica, que ou sabes ou tu não sabes, tu acaba tendo, naquele pré-teste que nós falamos antes, questões consideradas mais difíceis, que automaticamente vão dar uma pontuação maior. Esse ponto é importante falar com o pessoal de casa, que não é para demonizar a questão difícil. A questão difícil dá mais pontos. Se nós queremos cursos concorridos, medicina, odontologia, direito, psicologia, tu não pode abrir mão das questões que valem mais, que são as difíceis. E na prova de matemática, essas difíceis são tão mais difíceis em comparação com as outras áreas que elas fazem uma pontuação alcançar maior, mais rápido e mais fácil, com menos acertos. E aí como funciona isso? A gente tem dados dos metadados do INEP, que eles publicam todo ano, que de 15 a 20 acertos, tu já alcança 700 pontos em matemática com uma TRI ao teu favor. Em termos de comparação, para tu conseguir os mesmos 700 acertos em linguagens, tu tem que acertar mais de 40 questões. Matemática, menos da metade desses acertos, tu já chega a 700. De 25 a 30 acertos, tu já pode alcançar uma pontuação para medicina de 800 pontos de nota em matemática. E 40 acertos em matemática, que é uma pontuação absurda, faz tu alcançar pontuações de nota de redação, 900, 920, 940 pontos. No Enem 2023, a maior pontuação em matemática do Brasil
foi 957 pontos, que isso é muito superior às outras provas e é quase o 1000 da redação. Então, o que a gente trabalha e o que é importante a gente saber é que a classificação das questões em matemática é um ponto importante. Na verdade, para todas as provas, mas especificamente do que nós trabalhamos, que é a matemática. Tu saber que uma questão fácil, ela é mais curta. Ela tem menos texto, ela tem menos números nesse texto. Os números são mais simples, são números inteiros, são números exatos, porque é matemática, tu vai fazer conta com esses números. Espera-se que números mais simples, como 1, 2, 3 e 4, gerem contas mais simples e que tu faça o exercício com mais tranquilidade. Essas questões a gente classifica como fáceis. A questão difícil é praticamente a antítese disso. É a questão que tem muito texto, que tem muitas informações, muitos números. E esses números não são bem vistos. São raízes, frações, números decimais, porcentagens. E aí eu gosto que os alunos eles brincam que eu digo que porcentagem é fácil, que é a matemática básica. Sim, uma porcentagem, 2 porcentagens. Vai calcular o imposto de renda, que cada faixa de valores é uma porcentagem diferente e são 5 faixas de valores. A gente até sabe fazer, só que o tempo que demanda é um tempo que tu vai estar apertado para fazer as mais fáceis primeiro. Por isso que é importante fazer essas mais fáceis primeiro. A questão média, que teoricamente é metade da prova, isso é um pouco polêmico, que ainda não é o assunto que a gente discute hoje, mas dizem que metade da prova é média, é aquilo que tem um pouco de tudo. Ela não é tão grande, não tem tantos números e eles não são tão feios. Como tu sabes, matemática exige muita fórmula, muito conceito, muita teoria, muita prática. Só que o Enem ele não preza pela decoreba, ele preza pelo conhecimento. É por isso que tu não precisa decorar aquela fórmula mais específica daquela matéria mais difícil. Tu precisa entender as habilidades e competências, mas tu precisa saber fazer as questões certas. Então a gente tem casos de alunos que fizeram 30 acertos em matemática, que é muito, e tiraram 600 pontos de nota. E outros alunos do mesmo ano que fizeram os mesmos 30 acertos e tiraram mais de 800 pontos de nota. E isso vem de novo daquela palavra-chave, a coerência das tuas respostas. Para tu conseguir uma coerência maior, que é o que os nossos alunos fazem nos nossos simulados, que eles praticam sempre que podem fazendo Enems antigos, é classificar as questões, tirar a ordem que a prova vem de acordo com a cor, que é um grande problema que o Enem faz, ele divide a prova em 4, são as mesmas questões embaralhadas, randomizadas. Só que tu acaba, infelizmente, com algumas cores de prova, algumas questões mais fáceis no fim e umas difíceis no início, e que se tu faz a prova em ordem, pode gerar problema. Então a gente desfaz essa ideia de cor de prova e de ordenação da prova e a gente faz a nossa ordem. Fácil, a gente bota a letra F, médio a letra M e difícil a letra D. E só faz as fáceis. Porque aí gera o nosso problema final, Matheus, sobre a prova do Enem. Muito crítico de muitos professores no Brasil inteiro, o tempo de prova. O tempo de prova é problemático para nós, porque no dia 2, no dia de matemática, são 5 horas, a divisão metade não funciona, não tem como ser 2 horas e meia para matemática e 2 horas e meia para a natureza, que é a parceira de matemática, precisa ser 3 horas para matemática e 2 horas para a natureza. Não porque eu sou professor de matemática e acho que matemática é mais importante. É mais importante, devido a tudo que a gente está discutindo até agora nessa nossa entrevista, nesse nosso podcast. Mas é porque matemática envolve cálculo. Cálculo, interpretação, toda a ideia de como fazer a questão, todas as habilidades e competências que estão entranhadas ali, enquanto a natureza tem muitas questões teóricas, como é a prova de humanas e linguagens. Então, esse tempo de prova tem que ser sempre controlado. Os nossos alunos controlam o tempo sempre fazendo as questões fáceis primeiro. Fáceis, médias, difíceis. No fim, uma organização entre as duas provas. Sempre distribuir o teu tempo nas duas provas. Começar por matemática, variar para a natureza, voltar para a matemática, variar para a natureza de novo. Porque nós, da matemática e a redação, nós estamos lá, na frente de todos. Só que a nota é uma composição. A média aritmética, como é na Federal de Pelotas, ponderada, como é a aritmética e ponderada, como é na FURG em Rio Grande, ela leva em consideração todas as notas. Então a gente precisa ir bem em quase tudo, ou praticamente tudo. Então a gente precisa ter um controle em relação ao tempo. O
tempo é um outro papo que a gente podia ter em outro contato, porque a gente sabe que quem tem, por exemplo, aquele laudo médico que dá a possibilidade de fazer 1 hora a mais de prova, é quase como achar ouro no rio. Porque se 1 hora a mais pode te valer a pontuação final que tu precisa para a tua aprovação. A gente vê os listões, a gente vê as notas e a gente percebe que às vezes por 2 pontos tu não chega na tua aprovação. Ou que às vezes 5 pontos a mais tu ultrapassa 30, 40 concorrentes que estão na tua frente. Então esses detalhes que a gente procura, principalmente para os cursos como medicina, estão exatamente nessa ideia de TRI, de tempo, de dificuldade e de composição de nota. Show de bola. Para encerrar agora, Filipe, eu sei que durante a nossa conversa tu falou algumas coisas, como que a prova funciona, como é bom fazer a prova, quais pontos que os alunos têm que cuidar. E agora eu quero que tu resumidamente fale sobre estratégia. Que pontos, o que o aluno pode fazer estrategicamente para fazer uma prova bem, para fazer uma prova legal? Tu já falou que uma das estratégias é classificar em fácil, médio e difícil. Que outras estratégias tem para o cara chegar lá e fazer um Enem bom? Vamos ser objetivos. Tu vai chegar dia 10 de novembro, se esse for a data do Rio Grande do Sul, à 1h30 da tarde, quando a fiscal de prova permitir que tu abra a tua prova, e tu vai começar pela tua melhor disciplina. Sempre. Tu tem que começar pelo teu ponto forte. Eu gosto de fazer uma analogia com um triatlo, onde tu tem que correr, nadar e andar de bicicleta. E normalmente o atleta ele tem um ponto forte em uma dessas provas, então ele guarda a estamina dele para a melhor prova dele. Se o cara não é tão bom em natação ele segura. Mas se o cara é bom na maratona, ele vai dar a vida na maratona. Na prova de matemática tu vai dar tua estamina inicial justamente na tua melhor prova. Se a tua melhor prova está dentro de natureza, comece fazendo as 15 questões daquela prova de natureza, que seja física, química ou biologia. Vá para a matemática. Mesmo que tu não seja fã de matemática, vá para a matemática. Classifica as questões. Você leva 5 minutos para classificar fácil, médio e difícil. Tente só as fáceis. E aquelas fáceis que tu leu e não compreendeu, pula. Tem que praticar a arte do desapego, pula. Volta para a natureza, escolha uma segunda disciplina. Vá para a matemática mais uma vez e faça as médias. E deixe para o fim do dia as mais difíceis de matemática e aquelas que tu não conseguiu em natureza. Mas sempre varie de prova para prova. Não faça uma prova inteira de uma vez só, pois pode faltar tempo para a segunda prova. Tá? Quando tu fez a classificação de questões em matemática, tu em alguns momentos tu vai pecar e vai achar que aquela questão que era fácil era difícil. Não perde tempo tentando fazê-la, porque existe um efeito colateral de quem estuda. Quem estuda sabe mais. Quem sabe mais, sabe fazer mais questões, só que o tempo não dilata. O tempo é o mesmo para todo mundo. Então tu precisa controlar o tempo mais uma vez. Terminasse, se no fim do dia o que tem que acontecer é tu ser o último a sair da sala, tu tem que ser aquele cara chato, que os outros dois vão ficar te olhando assim, com cara de brabo, e tu dá as costas para eles, não importa, porque tu é o cara que vai passar, é tu o cara que vai ficar até o fim. E quando tu tiver que chutar, porque vai ter um momento que tu vai ter que chutar, ou por falta de tempo ou falta de conhecimento, foram só as difíceis. E a coerência do TRI, não se importa que tu chute com as mais difíceis. Elas já são consideradas difíceis. Se tu acertar, pode ser que tenha sido muito bem pelo parâmetro do chute. E isso não tem problema, desde que tu garanta as fáceis primeiro. Para o dia 1, é claro que redação é teu primeiro lugar. E redação eu ouço muito bem dos mestres da redação que nós temos aqui, que eu conheço como Fabiola Germano, que a redação tu tem que deixar um tempo sorvendo, quando tu faz teu rascunho, tu tem que dar um tempo para ela, de 1 hora, 1h30, para poder ler novamente e perceber os pontos fortes e fracos. Enquanto isso tu está fazendo a prova de linguagens, enquanto isso tu está fazendo a prova de humanas. Nessa parte específica eu nem vou colocar minha colher, apesar de conhecer um pouquinho da prova de humanas e linguagens, eu vou deixar para os especialistas falarem, mas principalmente na parte de matemática, dia 10 de novembro, é tu saber jogar com as duas provas, classificando as questões. Dentro da parte de natureza, tu tem questões de 3 níveis para as 3 disciplinas, biologia, química e física. Física é considerada a mais difícil sempre, porque é a mais exata, é mais matemática do que qualquer outra. E tu sempre tem que controlar dentro daquilo que tu sabe, acertando aquelas questões que parecem ser mais simples. As teóricas são um bom ponto para tu acertar primeiro, tá?
Acho que a estratégia é sempre manter equilíbrio. Então, eu te digo em 3 palavras o que é um bom Enem. Equilíbrio, proficiência, coesão. Coesão das tuas respostas. Com isso, tu vai ter a nota que tu precisa. E muito estudo, claro. Porque nada vale esse nosso papo se tu não baixar a cabeça e estudar. Não existe fórmula pronta. Quem vende fórmula pronta te vende uma mentira. O que existe é esforço, é trabalho, é estudo. Tudo que a gente está discutindo aqui potencializa o teu estudo. Porque quem estuda sem saber isso que a gente está conversando vai ter dificuldades para alcançar o que quer. Quem estuda sabendo o que a gente está conversando, esse cara vai chegar longe, é esse cara que vai aprovar, é esse cara que a gente vai colocar bicho. Show de bola, Filipão. Perfeito. Obrigado pela participação. Show de bola. Muito bom. Pessoal, ficamos aqui com mais um podcast. Até a próxima.